Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre enfermidades no meio cristão e algumas plantas capazes de curar toda e qualquer doença. Isso mesmo, toda e qualquer doença. Nós temos visto muitos dos nossos irmãos doentes e por vários são os motivos, ou vários são os motivos. Então, nós vamos falar de algumas plantas poderosas para curar qualquer doença na vida aí dos nossos amados irmãos que estarão conosco na vida eterna quando o Senhor Jesus para lá nos levar, né? O que as Escrituras têm a dizer sobre saúde, sobre uma vida cheia e repleta de saúde através dessas plantas? Vamos ver o que a Bíblia diz então no livro de Gênesis. Espero que o Senhor, nosso Deus e Pai, através do Espírito que em nós habita, consiga falar com você e te dar saúde, e me dar saúde, e fazer da nossa família uma família saudável. A nossa família é os nossos irmãos. Então vamos para Gênesis, capítulo de número 1. Eu acho que o verso é 29, vou descorrer as escrituras aqui no computador até chegar ao verso 29. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, Deus ele estipulou para o homem natural um homem que não iria morrer, que viveria aí eternamente. Ele estipulou aí para alimento, para nós comer todo tipo de árvore que dá fruto com semente, toda erva que dá semente, né? Seria a alimentação do homem. Com o pecado, essa alimentação mudou e as consequências do pecado, como a morte e a doença, vieram. E muitas pessoas já nascem doentes. Muitos nossos irmãos nasceram com doenças mentais, com doenças motoras, de coordenação motoras. Hoje eu vou falar tudo sobre doença nas Escrituras e como nós podemos ter uma vida 100% saudável ou entender e conviver com uma doença sem que essa nos prejudique a nossa fé e a nossa alegria, os frutos do Espírito Santo em nós, né? Mas, na verdade, isso é apenas um pano de fundo para algo maior em nossas vidas. Então, Gênesis diz que Deus criou todas as plantas para o alimento do homem, né? Eu estava conversando com um irmão que está doente, né? E eu indiquei ali algumas plantas dentro de um determinado processo que vai fazer vai gerar uma reação química natural e o irmão ele seria curado dessa doença, né? Por muitos anos eu estudei ali alimentação natural e o poder que elas têm. A minha família experimentou o poder das plantas, né? E ficou, inclusive, admirada, porque com certa incredulidade eles se submeteram à minha autoridade. Eu disse: vocês vão tomar, pronto, acabou, né? Né, Lorena? Eles tomaram, né? E hoje eles tomam por vontade própria devido ao fato do resultado poderoso que essas plantas causaram na vida deles. Bom, e eu conversando com um irmão esses dias, né? Um irmão no Senhor, e indiquei. E ele fez o tratamento ali natural com plantas e não foi curado. Então ele questionou: pô, fiz o tratamento ali, não fui curado, tem que ver outro. E aí o Senhor Deus trouxe uma alusão aonde é o cerne da mensagem. Trouxe uma referência para a vida espiritual. Então eu falei para ele: não adianta você comer todas as plantas possíveis para curar se você não larga aquilo que você não pode comer. Então veja, o Deus ele deu todas as plantas para o homem comer, mas uma ele disse para não comer. Vamos ver isso nas Escrituras. E este disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim?
e disse a mulher à serpente: de todo o fruto da árvore do jardim você pode comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei delas, nem nela tocareis, para que não morrerais. Então, o Senhor, ele deu tudo que o nosso corpo biológico precisa para a gente não ter nenhum tipo de doença. Resfriado, gripe, nada, assim, ó, nem queda de cabelo, nem amarelamento nas unhas, nada, nada, nada. Mas uma árvore ela não poderia comer. Uma única árvore anula o benefício de todas as outras. Uma única planta, um único alimento, um único fruto. Então, veio essa alusão em minha mente, dado ao fato do irmão ele viver à base de açúcar, pão, farinha de trigo, etc. Né? Então, eu disse para ele, irmão, você tem que largar primeiro os alimentos que fazem mal, que são micro-inflamatórios, causam inflamações. Sua imunidade é baixa por natureza, origem lá do pecado adâmico, né? Cada um vai ter as suas consequências, uns mais para um lado, uns mais para o outro, etc. Então, sua imunidade já é baixa por natureza. E aí você come esse veneno todo que inflama o seu corpo. Então, não adianta. Você tem que primeiro parar com o que faz mal para tratar o mal que aquilo ali causou com o que faz bem. E assim o é, irmãos, na nossa vida espiritual. Muitos não processam as bênçãos do Senhor, o organismo não processa as bênçãos do Senhor, a comunhão com Deus. Comunhão, aqui eu me refiro do fato de Deus estar conosco, que nós fazemos uma oração e sermos atendidos nessa oração. Ora, se eu falar, a minha esposa ela está a quilômetros longe de mim. Então eu olho aqui para essa cuia aqui e falo, Daiane, me alcança um copo de água ali. Ela não ouviu nada do que eu falei. Nada, absolutamente nada. Porque ela está longe de mim. Ela está longe. Não há comunhão, não estamos próximos. E às vezes não acontece, graças a Deus, mas às vezes o casal está próximo de corpo. E o marido fala para a mulher, ou a mulher para o marido, me alcança um copo de água, faz favor. Mesmo próximo, a pessoa não ouviu porque ela está envolvida nos seus próprios sentimentos e vontades e está mais envolvida consigo mesmo do que com o corpo ali, que é a família. Filhos, marido, esposa, etc. Então, mesmo próximo, a pessoa não ouviu, porque está envolvida consigo mesmo. Então, comunhão é quando nós estamos desprendidos para o Senhor e Ele automaticamente sempre está desprendido para nós. E nós estamos não tão somente desprendidos para o Senhor e Ele para nós, como estamos juntos. Então, nós oremos e Ele nos atende. Vamos ver, então, o Senhor nos trazendo essa realidade. Bom, então vamos ver o Senhor trazendo essa realidade para a nossa vida. Tem alguns cortes, irmãos, porque quando eu venho gravar, eu não venho com nada. Eu não tenho nenhuma linha de raciocínio, nenhum pensamento para trazer. Então, num dado momento, eu estou fazendo algumas atividades. O Senhor me traz uma revelação e eu paro tudo que eu estou fazendo e venho gravar. Então, eu não preparo nada antes. E o Senhor vai me trazendo as referências bíblicas. Às vezes eu cito elas de cabeça, às vezes eu vou conferir nas escrituras. Então, eu dou a pausa para abrir as escrituras ali no notebook. Né? Então, por isso, às vezes você pode notar uns cortes. Né? A oração feita com fé irá curar o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Então veja que a oração da fé, a fé é a certeza. A fé é Deus dá, irmãos. Não é o querer. Força de vontade não leva ninguém para o céu, não salva, não cura, não faz nada. Não é a minha vontade que é a fé. O ser humano, o crente natural, e eu estou numa série de vídeos sobre o crente natural, que é aquele crente que vai para o inferno porque ele não tem o selo do Espírito Santo, ele não nasceu de novo, ele não tem a vida eterna. Então o crente natural ele tem a fé do querer. Ele quer alguma coisa, ele ora acreditando que Deus vai dar aquilo para ele. Mas essa fé é igual à fé do agricultor que vai plantar. Ele espera que vai colher, mas muitas vezes não colhe. A fé de Deus nunca falha. Ela não está sujeita ao tempo, ao ambiente, à nossa disposição genética. A fé natural, sim. Então, o homem natural, ele confunde a fé natural com a fé de Deus, que é espiritual. É aquela que ele nos dá.
ele vem lá e fala ao nosso coração, eu vou te dar isso, eu vou fazer isso. Então, quando a Bíblia fala assim, a oração da fé curará o enfermo, é quando Deus vem para o irmão e diz, eu vou curá-lo, ora por ele. Se não há essa revelação do Senhor, não adianta orar. Quando diz em Mateus 18, como eu disse, alguns textos eu cito, outros eu tenho que procurar aí nas escrituras, verso 16, 7, 18 em diante, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, está falando da autoridade do Senhor Jesus. Aonde o Senhor orienta, fala, ele fala, não o irmão traz uma palavra preparada, que também está correto, não tem problema disso. Tem a palavra preparada por um irmão quer falar de um assunto, ele avisa outros irmãos, os irmãos concordam, querem ouvir daquele assunto, e ele traz aquele assunto. É um tipo de reunião. Mas a reunião na autoridade do Senhor Jesus é quando ele vai falar. E aí ninguém pode trazer nada. Se trouxer pronto, castra a autoridade do Senhor Jesus, que é o que acontece no sistema religioso, né? Então a oração da fé irá curar o enfermo. Mas essa oração, ela vem do Senhor. O Senhor fala, ora por ele. E para o Senhor falar, ele tem que estar perto. Então a doença, ela está ligada a camadas. Veja, a oração da fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, então a doença ela pode estar ligada aos pecados, mas tem a preposição se. Então nem sempre a doença está ligada ao pecado. Às vezes pode ser permissão para que não haja pecado. Ué, como assim? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele recebe a revelação dos céus. Ele é elevado até os céus. É uma revelação muito grande do Senhor Jesus. Ele é levado ao terceiro céu. E ele fala, o apóstolo Paulo, para que eu não me ensoberbecesse, pecado futuro. Ele não fala porque eu me ensoberbeci, porque eu fiquei soberbo. Então é pecado passado. Mas para que não cometesse o pecado de se ensoberbecer, ele foi posto em espinho na carne. Até então ele não sabia porque ele estava com aquela possível enfermidade nos olhos, que ele tinha um problema nas vistas de visão. Mas outros irmãos pensam que pode ser outra coisa espinho na carne. Não vem ao caso, ele tinha algo incomodando ele. Ele orou 3 vezes para o Senhor tirar esse incômodo. E Deus disse, não, minha graça te basta. Mas nunca é sem motivo, irmãos. Nada acontece na vida da igreja, dos santos de Deus, dos salvos, não da igreja natural, que são aqueles que estão dentro da cristandade,